Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você que acompanha a nossa programação, que Deus abençoe você e a sua família de uma maneira toda especial. Nós estamos chegando com a nossa programação para levar até você a mensagem da poderosa Palavra de Deus. Palavra que nos ensina, palavra que nos corrige e nos guia no caminho da justiça. Esta é a palavra poderosa de Deus que é apta para nos ensinar e, enfim, nos apontar a direção correta. Hoje o nosso programa é com o conteúdo da lição de escola bíblica dominical, um tempo especial de aprendizado da palavra de Deus. Estamos caminhando para fechar o nosso trimestre, onde nós abordamos aí, nesses 3 meses, temas do tabernáculo. Um intervalo rapidinho e nós vamos voltar para iniciarmos aqui o nosso comentário. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui o Joás. Bem-vindo mais uma vez, Joás. Lição de número 12, ministrada nesse próximo domingo, dia 23 de junho de 2019. A nuvem de glória é o tema da lição. Textuário Salmo 57, versículo 5. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. A verdade prática diz que adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. O texto que nós estaremos trabalhando, 2 referências bíblicas, Êxodo capítulo 40, do versículo 34 ao 38, e Números capítulo 9, versículos 15 e 16. Iniciando então o nosso comentário aqui, Joás, em Êxodo 40 e Números 9, a gente vê o cuidado de Deus para com o povo de Israel na caminhada do deserto rumo à terra prometida. Aí o texto diz que uma nuvem permanecia sobre o tabernáculo. A imagem dessa nuvem marcou a história de Israel, pois ela cobria a tenda da congregação, enchia o templo, enfim, era um símbolo do Deus vivo presente entre o povo. Como registrado nesses 2 capítulos aí, né, de Êxodo e de Números, o cuidado de Deus, né, como está registrado aí, o cuidado de Deus para com Israel, é o símbolo dessa nuvem aí, né? A presença de Deus no meio do seu povo, no meio, né, literalmente ali, né, falando, e essa presença, como está usando termos como cobriu, né, tem a ver com cuidado mesmo, né? Deus cuidando do seu povo, né? Deus andando no meio do seu povo para cuidar, né, do seu povo, para garantir que dê tudo certo, que não saia nada fora da sua vontade, né, e que seu povo seja nutrido do que precisa, né, nas suas necessidades e essas coisas que envolvem cuidado, né? Então, essa cobertura tem a ver com isso, né, com o cuidado de Deus. Com a proteção, né? A nuvem aparecia durante o dia sobre o tabernáculo. Aí a tradição vai usar uma palavra aí, que é um termo que não encontra no texto original do Antigo Testamento, é uma palavra conhecida no meio cristão, né, que é Shekinah, adotada aí pela tradição, então, que, segundo o sentido aramaico, descreve a manifestação visível da glória de Deus. Na tradição, esse termo aí aparece lá para o ano 126 depois de Cristo, né? O imperador Adriano. Quem usou foi o rabino Shimon Bar Yochai, né? Conhecido como o Rashbi, né? Ele que é o responsável pela tradição mais forte, né, da mística judaica, a Cabala, essas coisas, né? Então ele usou o termo, né, foi o primeiro a escrever, a falar disso, que a gente tem conhecimento, né? Mas o termo é mais antigo, né, e é aramaico, Shekinah é aramaico, né, fala de habitação, né? Foi usado para se referir a essa presença de Deus aí no meio do povo, né? Porque o povo
essa tradição foi porque o judeu já tinha medo de algumas palavras que eram sagradas. Né? O nome de Deus é um exemplo. Sim. Né? Eles tinham tanto medo que trocavam por outra coisa, Hashem, Adonai. Né? E a glória, né, que é o kavod, né? Kavod, na verdade. A glória, que é o kavod, né, é um desses termos que eles tinham medo. Então eles substituíram por outros termos, tipo o Shekinah. Né? Não aparece no texto bíblico, mas é forte na tradição. Né? A ideia que o povo de Israel tinha de Deus era de que ele morava no santuário. Assim, a nuvem sobre o tabernáculo revela que o Altíssimo encontrava-se de modo especial no santuário. Essa nuvem é o sinal grandioso da presença do Todo-Poderoso. Tá vendo? É a habitação mesmo. Ele mora nessa tenda. Né? O Deus que é transcendente, que está acima de tudo, né, e de todas as coisas, ele resolve, né, ficar naquela nuvenzinha, no meio daquele povinho, naquele lugarzinho, né, naquela tenda. Então, não é que Deus se diminuiu, né? Deus encontrou um meio de comunicar ao seu povo como ele o ama, como ele quer cuidar desse povo, como ele quer estar perto. Né? Ele encontrou esse meio, né? Se manifestou nessa nuvem. Né? Então é comunicação de Deus assim, por metáforas. Né? Certo. Agora, que privilégio que nós temos nesse tempo, porque o texto vai dizer que agora o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Ele habita agora em nós. Né? Paulo disse isso aos romanos, dizendo que nós somos templo e morada do Espírito. O poeta já cantava, João Alexandre, né? Deus não será jamais enclausurado nas paredes de uma religião. Né? Os religiosos, né, gostam de fazer isso. Deus é assim, Deus age assim, e vai enclausurando, Deus vai ficando pequenininho, né? Vai engessando ele, né? Deus é esse ser tão grandioso que ele faz as coisas do jeito que ele quer, e ele é soberano sobre todas as coisas. Não tem como emparedar ele. E é uma besteira, né? Você enclausurar Deus numa religião, numa placa denominacional, num conceito teórico, pessoal, né? Que Deus só faz assim, e desse jeito e daquele jeito. É muita prepotência minha, né? Eu sou teólogo, então eu que sei como que Deus é, como que Deus age. É muita arrogância, muita prepotência querer dizer como que Deus age, como que ele deve agir. Né? Ele não pode agir assim, ele não pode agir assado. É muita arrogância até, né? Prepotência. Nós não somos nada diante de um Deus tão grandioso. Né? Ele agiu assim na nossa história por graça e misericórdia. Né? Exato. Então nós temos na Bíblia, o nosso manual, algumas vezes, né, algumas formas que Deus agiu de maneiras diferentes. Né? E isso aí mostra pra gente, por exemplo, Jesus, vez ou outra, ele dizia para alguém que estava enfermo: vai, a tua fé te salvou. Né? Para um paralítico, levanta e anda, e vai embora. Para outro, ele falou: pega a sua cama e vai embora. Né? Depois, para um cego, ele cospe e faz uma meleca lá, um lodo, e passa no olho e manda ele lavar. Então, ou seja, a gente não tem como colocar uma regra que é assim que Deus vai fazer, só desse jeito. Né? Não faz sentido, né? A gente querer ditar essas coisas. Né? E João disse uma palavra muito interessante, né? Que se fosse escrever tudo que Jesus tinha feito, não haveria, né, espaço para colocar os livros. Então, ou seja, nós temos aqui uma fagulha do que ele fez. Né? E automaticamente, muitas outras coisas que ele fez, de muitas outras maneiras, a gente não tem registro bíblico dessas formas e maneiras. Né? A gente já vê muitas atitudes assim, diferentes para situações diferentes. Que chocou a religiosidade daquele tempo. Eles né? ficaram até assustados, né, com algumas atitudes do nosso mestre. Né? Então, imagina essas que foram omitidas, né, digamos assim. Então, a gente está dando essa volta toda aí para falar que o Deus que habita no meio do seu povo tem as suas maneiras de agir. Né? Para aquele tempo foi dessa maneira.
na nuvem ali, o povo olhava, via a nuvem, sabia que ele estava presente. A palavra glória é uma das mais ricas e diversas do contexto linguístico do Antigo Testamento. São encontradas pelo menos oito termos para designá-las, tanto no aramaico quanto no hebraico. A grande lição a ser aprendida, então, é que a aprovação divina quanto ao nosso ministério é necessário e imprescindível. No estudo da nuvem de glória, percebemos claramente que Deus deseja operar no meio e através do seu povo. A aprovação divina, né, no nosso ministério é imprescindível e necessário. Né? A gente, para exercer o ministério, precisa da aprovação divina, né, a aprovação de Deus. Não existe um ministério no reino de Deus sem a aprovação desse Deus que é o dono. Né? Não ter essa aprovação seria a mesma coisa de você trabalhar sem o patrão querer. Você é um intruso, né? É um trabalhador intruso. Sei lá o que isso significa, né? Mas assim, a gente falava da multiforme graça de Deus e as várias formas que ele tem de agir, né, na sua soberania. Né? Eu acho interessantíssimo a gente estar falando das várias nomenclaturas que glória tem aí no Antigo Testamento, né? Pelo menos 8 vezes, né, 8 palavras diferentes. Aqui são citadas pelo menos 3, né, nos versos aí de Salmo 113, verso 4, né, Daniel 2:37, 1 Crônicas 29:11. Mas lá no Novo Testamento, o rei dos trocadilhos aí, né, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4:17, ele vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Né? Ele usou ele escreveu em grego, né, baros doxes, né, mas se você considerar que ele estava pensando em hebraico, né, escrevendo em grego, né, se for falar isso em hebraico, é kaved kavod, peso de glória. Né? E é um trocadilho interessante, porque ele diz que essa aprovação de Deus, ela vem assim, nessa multiforme, às vezes em forma de tribulação, de perseguição. Né? E ele vai fazer esse trocadilho, a tribulação, né, aquilo que a gente está passando de dificuldade, né, de provações, é leve. Né? A glória que nos espera, né, é muito maior. Que está sendo produzida enquanto a gente passa por isso, né, é pesada, peso de glória, né, kaved kavod. Né, se escreve do mesmo jeito no hebraico, só a vocalização que é diferente, kaved, né, kavod. Está falando da glória de Deus, essa glória que eles tinham medo até de falar, né, lá no Antigo Testamento. Então, é muito interessante, né, esse trocadilho. Né? Às vezes a gente acha que alguém é aprovado por Deus só porque Deus deu uma chave para ele de carro, uma chave de casa, né? Essa coisa da chave. Né? E você vê que ele está próspero em muitas coisas, você vê uma prosperidade aparente, né? E você acha esse é aprovado por Deus. Como se o miserável tivesse a reprovação. Aquela viúva, isso financeiramente aquele órfão que está passando por alguma dificuldade, talvez Deus esteja aprovando ele e não o outro. Deus não vê como o homem vê, né? E ele não age como o homem age. Né? Então, esse trocadilho de Paulo é muito relevante até diante daquilo que a gente está falando aqui. Né? Se quiser ver, essas palavras aparecem lá também, né? Levítico 7:4, por exemplo. Né? O kaved ali aparece como fígado. Né? Mas significa, a mesma palavra para fígado é a palavra para peso. Por quê? Né? Os antigos usavam o fígado para adivinhações. Né? E tinha uma parte dele que eles tiravam, chamavam de peso, de kaved. Né? Aí fazia adivinhação sobre aquilo. Né? Então tem o mesmo nome. Paulo usou esse trocadilho assim, de uma profundidade muito, muito grande, né? E fala muito para nós diante disso que a gente está estudando aqui, né? A glória. Certo. A gente vai dar uma pausa aqui no programa e a gente volta rapidinho. Não saia daí. Continuando o programa Novo Alvorecer, segundo tópico da nossa lição, nós estamos abordando aqui sobre
a nuvem de glória presente no tabernáculo, identificando aí como presença de Deus. E nós estamos fazendo aqui uma abordagem um pouco, né, mais a miúda aqui, né, para tentar aí entender um pouco melhor sobre esse assunto. Havia uma promessa de Deus, Joás, para a descendência de Abraão, que era tomar posse da terra de Canaã, para cumprir esse objetivo. Então, a presença de Deus permaneceu com Israel desde a saída do Egito até a entrada da terra prometida. Essa nuvem que nós estamos abordando aqui, então, conduzia Israel nas suas peregrinações, conforme o apóstolo Paulo menciona em uma de suas cartas, a carta aos Coríntios. Na primeira carta, no capítulo 10, versículos 1 e 2, Paulo diz que, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Está vendo que o apóstolo está dizendo aí que Deus estava ali no meio do seu povo, e ele estava não só cuidando do seu povo, mas conduzindo, guiando, né? E isso se dava sem acepção, né? Ele permaneceu com aquele povo do início ao fim, né? E não fez acepção de nada, de ninguém, né? Todos estiveram debaixo da nuvem, todos viram. Aí tem né? essa expressão aí que é objeto de muita confusão para muita gente, que foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Pois é, o que ele estava falando com isso? Batizados em Moisés, né? Paulo está fazendo mais uma vez um trocadilho, né? Ele fala em outros lugares que nós, igrejas, provamos o mesmo batismo, né? Um só batismo, um só Espírito, né? Ele vai falar dessa unidade nesse sentido. E ali ele está falando da unidade daquele povo no deserto. Então ele vai usar o trocadilho do batismo, né? Que também foi um só batismo, né? Ele faz um trocadilho. Quer dizer, o mesmo propósito, né? Era uma unidade, né, em Deus. Era uma unidade porque Deus estava lá no meio. Então era uma unidade. O povo de Deus, aquela gente toda, né? Então ele faz esse trocadilho aí. Certo. Mas aí você falava da nuvem. Sim, permaneceu com eles, né? E desde o começo lá da saída do Egito até a conquista da terra, né? E nessa trajetória toda, Deus não fez distinção de ninguém, né? Por isso que Paulo vai usar todos aí, né? Certo. Moisés subiu ao Monte Sinai e entrou no meio da nuvem e ali ficou 40 dias e 40 noites. Deus falaria com ele da nuvem, de onde o legislador de Israel receberia as tábuas dos 10 mandamentos e a revelação quanto à construção do tabernáculo. Êxodo 24, Êxodo 25 e Êxodo 27, Êxodo 34. Isso aí diz muito sobre como Deus é, né? E diz muito sobre como um adorador ousado como Moisés pode ter acesso direto a Deus, né? Se nós hoje podemos entrar, né, nós temos acesso livre ao trono da graça, né? Se você considerar que o tempo da graça ainda não era aquele, e você vê Moisés entrando na nuvem, né? Se compara os dois textos, né, nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, né? Estavam debaixo da nuvem. Moisés entrou na nuvem, né? A ousadia foi maior, o nível de intimidade foi maior, ele ouviu Deus de perto, ele não contente com isso, quis ver a Deus, né? Não contente com estar tão perto assim, né? Ele quis ver, e o povo lá embaixo, debaixo da nuvem, tremendo de medo com os trovões, né? Eles não ouviam a voz como Moisés ouvia, eles ouviam trovões, né? O monte tremendo. Era o cara que queria ir mais, né? Sempre além, né? Ousado, né? Então isso diz muito sobre a verdadeira adoração e sobre como Deus é com quem quer intimidade com Ele, né? Ele não se afasta, né? De quem é ousado a esse ponto, né? Muito pelo contrário, né? Então isso aí é interessante. O povo está debaixo e Moisés está dentro da nuvem. Né? Por que Deus usou tanto Moisés? Porque ele estava mais perto. Exato.
A palavra de Deus revela que o propiciatório que ficava sobre a Arca da Aliança era o maior símbolo da sua presença. Era ali que Deus se manifestava por meio da nuvem de sua glória. Levítico 16 diz isso, Números também 7 diz isso. Diferentemente daquela época, hoje nós podemos entrar no lugar santíssimo com plena liberdade no Espírito Santo, pois este foi derramado de maneira abundante sobre o povo de Deus. Você vê em alguns lugares, como 1 Reis 8:11, né? Você vê os sacerdotes impedidos até de ministrar, Pelo tamanho da glória, porque né? a glória foi tão forte, né, que pesou mesmo o cavê de Cavode, né? Pesou eles. Isso na inauguração do templo, né? Isso. Diante do sacrifício que Salomão ofereceu e tal, né? Eles não puderam ficar de pé. E o texto, se você seguir aí, do verso 11 para frente, você vai ver que quem estava de fora querendo entrar não conseguia, né? Porque batia na glória. Então, ou seja, a glória realmente, de fato, ela Era pesado, ocupava um espaço. Era físico e era pesado. Né? Então, e você compara com outros textos, né, que vão falar dessa glória. Né? Você vê Isaías 6, né? Verso 3 por aí, vai dizer que toda a terra está cheia da sua glória. Né? Então, Deus não mudou o seu jeito de se manifestar. Né? Você lê o Salmo 19, né? Vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus. Tem um texto de Romanos que diz que os homens são indesculpáveis, porque todos os atributos de Deus se veem claramente, né, nas coisas criadas. Romanos 1. Então, a glória de Deus sempre esteve aí, né? Desde que Ele criou as coisas, Ele manifestou a sua glória nas coisas criadas. Né? Em tudo que foi criado, manifesta a glória de Deus. Né? E por que alguns provam dela, alguns identificam e outros não? Né? Tem a ver com sensibilidade, né, de quem está observando. Né? A sensibilidade de nós, humanos, observarmos as coisas de Deus. Né? Essa nuvem aí, possivelmente, era uma nuvem como qualquer outra. Você olhava, era uma nuvem lá no céu. Né? Mas ela não se comportava como uma nuvem qualquer. Né? Ela ficava parada, às vezes ela se levantava e movia. Né? Ela não tinha as características de uma nuvem qualquer, só a aparência. Né? Então Deus se manifesta para os sensíveis. Né? Tem que estar atento, com a sensibilidade aguçada para perceber o mover de Deus. Senão a gente não tem desculpa depois. Né? Ele manifestou. Eu que não tive sensibilidade para entender, ou para receber, ou para se envolver, né? De alguma maneira. Né? E esse aspecto aí que você está dizendo é interessante, porque, veja bem, o assunto termina aí nesse subtópico. Não se conforme. Não é? Exatamente. Aí você vê, por exemplo, existem momentos de culto nosso, por exemplo, que às vezes, por exemplo, na ministração de uma mesma mensagem que impactou a vida de alguém, para outras pessoas não fez diferença nenhuma. Né? Então aí você vê a fala de Jesus na parábola do semeador é que vai ilustrar isso biblicamente. Né? A semente era a mesma, o semeador era o mesmo. O que produziu resultado diferente foi o tipo de terreno. Né? Em um terreno houve a abertura total para que a semente multiplicasse. Mas em outro terreno a semente não chegou nem a germinar. Então, sufocado. Exatamente. Uma palavra que fez uma grande diferença para algum, para o outro passou desapercebido. É exatamente essa falta de sensibilidade aí. Tá certo, a gente vai dar uma pausa e a gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o terceiro e último tópico da nossa lição, frisando aí, Joás, o assunto que nós estamos falando. Deus usa coisas invisíveis, ou melhor, Deus usa coisas visíveis para ensinar verdades espirituais. Aquela nuvem era especial, pois não obedecia às leis da natureza criada. Tinha características de uma nuvem comum, mas não era algo comum. Ele usou então essa imagem de elementos físicos
para manifestar a sua glória. Seria aí basicamente a mesma ideia que Jesus utilizou das parábolas, né, de exemplos comuns do dia a dia das pessoas, de coisas habituais das pessoas, para ensinar verdades espirituais. As pessoas passam por aquilo o tempo todo, né? E ele extraiu riquezas, né? Grandes valores de coisas do cotidiano. Né? Ele montava aquela história ali. E Deus sempre usa esse método, né? O texto de Romanos que a gente falava anteriormente aí, né? É uma ideia disso. Né? E Deus sempre usou esse método. Você vê no Antigo Testamento lá, quando ele manda Moisés pronunciar as bênçãos e as maldições, né? Uma é num monte e outra em outro monte. Você olha a diferença dos montes. Um é vegetação, grama verdinha, né? Muitas árvores frutíferas até, e aquela beleza natural, né? E o outro é só pedra. Né? Então ele vai pronunciar as maldições de um lugar onde a aparência não é tão agradável. Né? A maldição é isso mesmo, é sequidão, né? Não tem vida, não tem nada brotando, né? Não tem nada produzindo vida. E as bênçãos fazem as coisas florescerem. Né? Então Deus está usando todos os sentidos que o homem pode perceber, né, o que ele está falando. Né? Ele está vendo aquele monte de pedregulho e está ouvindo a voz do profeta falando das maldições para quem não obedece às palavras do Senhor. Né? Então aquilo tudo produz um efeito sensitivo. Né? É a didática, né? A didática de Deus é assim. Você só ouvir, a sua capacidade de entendimento é uma. A partir do momento que você ouve e vê algo que ilustra aquilo que está sendo dito, a sua capacidade de absorver aquilo que está sendo ensinado ali é muito maior. Né? Você percorre o texto bíblico, você vê vários exemplos desse tipo. Né? Deus usando as coisas visíveis para falar de coisas espirituais. Né? Então, e nem sempre a mensagem está explícita. Né? O caso dos montes aí, né? Só você ir lá vendo, você percebe o que estava implícito naquilo. O Altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo. O texto de Êxodo 40:34 diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aquele que é onipresente não precisa de espaço físico, porque ele enche todo o universo. Ou seja, ele está presente em todos os lugares. Isso aí é um negócio interessante, né? Deus, ele é onipresente, então ele está em toda parte, está lá no inferno, né? Está lá no céu, está aqui na terra, está no meio dos homens, nos corações dos homens. Né? Então ele preenche tudo. Né? E quando eles diziam que ele estava na nuvem, está dizendo o quê? A presença dele está se manifestando ali naquele lugar. Ali é uma manifestação da presença, né? Para todo mundo que está ali perceber, ver, né? E ser capaz de enxergar a presença dele, que de fato está em todos os lugares. Né? E você que gosta de pregar sobre o inferno, essa expressão que você disse aí de que ele está presente no inferno é meio confusa. Abra o olho. A nuvem não é estática, Deus não é inerte. Ele é o ser que gera vida em abundância. Ele se move sobre a terra, cuida do universo e interessa-se por sua vida. É um Deus pessoal, né? Não é inerte, não é estático, né? Ele não é sem movimento, ele não é sem vida. Você vê isso lá no Gênesis, né? O Espírito se movia. Se movia sobre a face das águas. Deus não está parado. A impressão que a gente tem ali é que como a galinha sobre os ovos, né? Ali se cuidando, estando sobre, a fim de gerar vida. A ideia é essa, né? E assim, o próprio Senhor Jesus disse que o meu Pai trabalha até hoje, sempre trabalhou e trabalha até hoje, né? Não descansa. Né? Então esse é um Deus que se move. Né? E esse Deus ele é pessoal a ponto de se mover lá da eternidade, né? E se colocar no tempo, né? E se manifestar no tempo. Ele que está além da eternidade, ele que criou a eternidade, se manifesta no tempo. Em algum... Né?
Então, O momento desse tempo, né? esse Deus é grande mesmo, né? Tá certo, Joás. Obrigado mais uma vez. Amém. Você de casa também, a nossa gratidão. Recomendo mais uma vez que você deve participar da Escola Bíblica Dominical, com aula presente na sua igreja. Você vai ter a oportunidade de aprender muito mais, fazendo perguntas, tirando as suas dúvidas e, enfim. Aqui na nossa igreja, na Assembleia de Deus Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais, acontece todo domingo às 8 da manhã, a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você, a sua casa, poderosamente. Nós vamos ficando por aqui. Retornaremos amanhã a partir das 22 horas. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo e um abraço. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.